Olá, povo de Deus, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 14 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 5, 18 e 25 e de Lucas 11, 42 e 46. O apóstolo Paulo hoje contrapõe valores que caracterizam a pessoa que anda segundo o Espírito e a que anda sob o domínio da lei, a qual produz, como ele chama, obras da carne, tais como fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, fúrias, ambições, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Já os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. E o apóstolo arremata dizendo: contra tais coisas não há lei. Porém, os que vivem submissos à lei não herdarão o reino dos céus. Para Paulo, viver segundo o Espírito é viver focado em Cristo e, como discípulo dele, gozar da liberdade garantida por Cristo a todos os que o seguem. A liberdade cristã se alcança na vivência do amor, pois, como diz Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Quem ama não mata, quem ama não rouba, não corrompe, não prejudica seu próximo. Os frutos do Espírito são todos provenientes do amor. Para quem vive no amor, a lei é totalmente supérflua. Viver segundo o Espírito e viver segundo a carne foi traduzido por Jesus numa frase profundamente objetiva: ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou ao dinheiro. É a mesma contradição. Viver servindo ao dinheiro hoje é se dobrar aos esquemas de exploração, corrupção, manobras para passar a perna nos outros, nos negócios e levar vantagem em tudo. De maneira mais popularizada, esse princípio se aplica a uma das grandes pragas da sociedade atual, causador de inúmeros males: o consumismo. Várias obras da carne que Paulo enumera têm origem nele. O consumismo provoca ansiedade, inveja, ciúme, ambições, desornamento na vida das pessoas. E o mercado vive instigando o consumo, pois é disso que ele vive. Quantas pessoas só se dão conta de que compraram o que não precisavam quando chegam em casa? O consumismo virou inclusive enfermidade, transtorno obsessivo compulsivo. E para comprar é preciso condição financeira. E esta é característica de quem corre atrás do dinheiro, de quem faz dele o seu ídolo. Como alerta o Papa Francisco, somente um novo estilo de vida, mais despojado, é capaz de salvar nossa casa comum e nos fazer mais felizes. Poderíamos dizer que a contraposição paulina das obras do Espírito e obras da lei hoje se caracteriza como oposição entre uma vida simples e despojada e outra vida na opulência e ostentação. O Salmo 1 é como o prefácio do Saltério, e dentro do espírito sapiencial indica os dois caminhos, o da vida e o da morte, que equivale ao viver segundo a carne e viver segundo o espírito de que fala Paulo. Assim, ele afirma, o Salmo 1: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados,
nem junto aos zombadores vai sentar-se. Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Lucas 11, 42, 46. Jesus continua sua crítica ao modo de viver dos fariseus e doutores da lei, escravos de uma lei que pregam, mas não vivem. Jesus apresenta uma série de ai de vós contra eles. Os fariseus se constituíam num partido judaico de grande penetração popular, diferentemente dos escribas saduceus, que eram mais elitizados. Por isso, ouvindo a crítica de Jesus aos fariseus, um doutor da lei tomou a palavra e disse-lhe: Mestre, falando assim, também nos insultas a nós. Pois as críticas de Jesus aos fariseus alcançavam também a hipocrisia dos escribas. E dentre as acusações de Jesus, a mais grave era a de que eles deixavam de lado a justiça e o amor de Deus. E também, falando diretamente aos doutores da lei, Jesus é certeiro em sua crítica. Carregais os homens com fardos insuportáveis, e nem sequer com um dedo tocais nesses fardos. O Evangelho de Jesus é profundamente atual, pois o que vemos é uma prática da religião descolada da justiça e do amor de Deus, da parte de quem se espera maior coerência, pois vivem ao lado do altar, ao lado dos templos. E quanto aos magistrados, os doutores da lei, presenciamos a decadência mais aguda, pois nossos juízes vivem filtrando mosquitos e engolindo camelos. O simples fato de ficar popularizado o ditado de que em nosso país somente ladrões de galinhas são presos, já deveria envergonhar o magistrado. E quando prendem algum tubarão, o fazem com tanta parcialidade que somente serve para agravar a descrença que se tem deles. A sociedade brasileira entrou num esquema de hipocrisia tão profundo que todos se escandalizaram quando um dos chamados peixes grandes do judiciário soltou um líder do narcotráfico. O escândalo é compreensível, mas não se escandaliza por corruptos comprovados que continuam soltos, frequentando as casas legislativas do país. Portanto, as críticas de Jesus, tanto em relação aos religiosos, quanto aos que deviam cuidar das leis, ainda que religiosas também, mas que regulamentavam o relacionamento humano, são profundamente pertinentes nos dias atuais. Jesus nos revelou que a verdadeira religião é a prática do amor e da justiça, sobretudo com os mais vulneráveis. Como sintetizou bem o pastoralista José Vanzella, a verdadeira religião não é a da pureza ritual e o cumprimento de leis, regras e rituais, mas o relacionamento com Deus, com os irmãos e irmãs, concretizando o amor que nos foi dado pela ação do Espírito Santo. E, como falou o Papa Francisco, a santidade não é fruto da observância de leis e costumes religiosos, mas sim da vivência do amor e da solidariedade. Isso só acontece quando nos deixamos modelar pelo Espírito Santo e superamos uma religiosidade formal e ritualista para deixarmos extravasar o amor com o qual o Espírito Santo nos agraciou. Este amor é ativo, nos une a Deus e aos irmãos, e se concretiza na caridade plenamente vivida. Assim crescemos no amor
até atingirmos a estatura de Cristo. Jesus foi confundido pelo povo com os grandes profetas. E dos profetas aprendemos uma verdade que deveria pautar nossa vida e prática religiosa. Crer em Deus é praticar a justiça. Um beijo no seu coração.